Ah, as grandes maravilhas do mundo antigo. É quase impossível não pensar imediatamente nas 7 maravilhas do mundo antigo: o farol de Alexandria, o templo de Ártemis, o mausoléu de Alicarnasso, os jardins suspensos da Babilônia, a estátua de Zeus em Olímpia, o colosso de Rhodes e, claro, a majestosa pirâmide de Gizé. Mas e se eu te dissesse que existem outras maravilhas esquecidas pelo tempo que também guardam histórias incríveis? Neste vídeo, vamos embarcar em uma aventura pelas 7 maravilhas esquecidas do mundo. Estruturas extraordinárias que, apesar de não terem alcançado a lista oficial, com certeza merecem um lugar especial na história. Preparem-se para desvendar mistérios, admirar a genialidade de nossos ancestrais e se maravilhar com construções que desafiam o tempo. Nossa expedição começa nas Américas, mais precisamente nos desertos da costa peruana. Ali, aninhada em um vale remoto, encontramos Caral, a cidade sagrada, um verdadeiro testemunho da capacidade humana e um farol que ilumina o passado. Imaginem só. Antes mesmo dos faraós, antes mesmo da construção de Stonehenge, há cerca de 4.600 anos, Caral já era uma metrópole vibrante em um mundo ainda aprendendo os primeiros passos da agricultura. A organização era um dos seus pontos fortes. Uma sociedade complexa, com conhecimento avançado de astronomia e engenharia. E no coração de Caral, pirâmides imponentes. A maior delas, a pirâmide maior, se erguia por impressionantes 30 metros de altura. Diferente das pirâmides egípcias que serviam como tumbas para os faraós, as pirâmides de Caral eram centros cerimoniais, onde o povo se conectava com o cosmos e seus ancestrais. A construção desses monumentos demonstra a sofisticação da engenharia da época e o esforço titânico necessário para erguê-las. A descoberta de Caral, relativamente recente, revolucionou nossa compreensão sobre as primeiras civilizações das Américas. Nossa próxima parada nos leva à Turquia, às planícies do Sudeste, em um local que desafia nossa compreensão da história, Göbekli Tepe. Imaginem um planalto varrido pelo vento, onde se ergue um complexo de templos megalíticos que faz Stonehenge parecer jovem. Estamos falando de algo mais antigo em 6.000 anos. Em uma época em que a escrita, a cerâmica e até a agricultura ainda não existiam, Göbekli Tepe já era uma realidade. O complexo é composto por recintos circulares, cada um com pilares monumentais de pedra em forma de T, dispostos em círculo. Alguns desses pilares chegam a pesar 20 toneladas e são adornados com relevos detalhados de animais ferozes e símbolos abstratos. A construção de Göbekli Tepe só foi possível graças a um esforço conjunto colossal. Sua mera existência sugere que a religião já unia e organizava as primeiras sociedades humanas. Göbekli Tepe revolucionou nossa visão da pré-história, mostrando que sociedades complexas podem ter surgido antes mesmo do desenvolvimento da agricultura. Nossa viagem nos leva agora à Grécia, mais precisamente à Península do Peloponeso, para visitarmos Micenas, uma cidade fortificada envolta em mitos e lendas. Imaginem um reino de guerreiros poderosos, governados por reis lendários como Agamenon, cujo nome ecoa através dos tempos nos poemas épicos de Homero, a Ilíada e a Odisseia. No topo de um cume rochoso, Micenas se impunha, protegida por muralhas ciclópicas tão imponentes que acreditava-se terem sido construídas por gigantes. Sua entrada era protegida pelo famoso Portão dos Leões, um exemplo magnífico da arquitetura micênica. Dentro das muralhas, Micenas pulsava como um centro de poder e riqueza, com palácios reais ricamente decorados e tumbas abarroadas de tesouros. Por volta de 1200 a.C., um incêndio devastador marcou o fim da era micênica e o desaparecimento dessa cidade lendária.
Agora, rumamos para a ilha de Creta, onde exploraremos as ruínas de Knossos, um palácio labiríntico que um dia foi o coração da civilização minoica. Imaginem um mundo de arte vibrante, rituais misteriosos e uma sociedade que reverenciava a vida, a natureza e o poder feminino. O Palácio de Knossos era uma maravilha arquitetônica, um complexo labiríntico de salas, pátios, escadarias e corredores, todos adornados com afrescos coloridos. Os minoicos eram mestres da arte, da arquitetura e dominavam as rotas comerciais marítimas. Knossos está ligada ao mito do labirinto e do Minotauro, a criatura com corpo de homem e cabeça de touro que habitava o labirinto construído por Dédalo, amando do rei Minos. A civilização minoica floresceu por séculos, mas por volta de 1450 a.C., desastres naturais a enfraqueceram, abrindo caminho para invasões e o seu declínio. Nossa aventura nos leva agora ao Sudeste Asiático, à ilha de Java, na Indonésia. É lá que vamos encontrar Borobudur, um monumento colossal que se ergue da planície como um livro de histórias esculpido em pedra. Imaginem uma estrutura gigantesca, construída com mais de 2 milhões de blocos de pedra vulcânica, representando a jornada espiritual rumo à iluminação. Borobudur é mais do que um templo, é um mandala tridimensional, um diagrama cósmico que simboliza o caminho para o Nirvana. Sua estrutura é composta por 9 plataformas, adornadas com mais de 2.600 painéis de relevo com esculturas incrivelmente detalhadas. No topo, 72 estupas perfuradas, cada uma com uma estátua de Buda meditando, representam o estado de iluminação. Borobudur foi construído no século VIII, durante o reinado da dinastia Sailendra, mas foi inexplicavelmente abandonado no século XIV. Nossa última parada nos leva ao México, no coração do Planalto mexicano, para visitar Teotihuacan, uma cidade colossal que floresceu séculos antes da ascensão dos astecas. Imaginem uma metrópole vibrante, com mais de 100.000 habitantes. Um centro de comércio, religião e poder que dominou o México antigo por séculos. Teotihuacan era uma cidade planejada, com ruas largas e retas, edifícios monumentais adornados com murais coloridos e esculturas, e um sistema de canais que abastecia toda a cidade. Em seu coração, a Calçada dos Mortos, uma avenida colossal ladeada por pirâmides, templos e palácios. Dominando o horizonte, a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua eram palcos de rituais religiosos e sacrifícios. No entanto, apesar de toda a sua magnificência, Teotihuacan foi misteriosamente abandonada por volta do século VII d.C. As 7 maravilhas esquecidas do mundo são provas da engenhosidade, criatividade e capacidade de adaptação da humanidade. Embora tenham ficado de fora das listas tradicionais de maravilhas, suas histórias são tão ricas e fascinantes quanto as das estruturas mais famosas. Cada uma delas abre uma janela para o passado, revelando sociedades que prosperaram e criaram obras extraordinárias, muitas das quais ainda desafiam nossa compreensão.